Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro de 2024, passando aqui para conversar com vocês sobre a revisão da vida toda. Foi finalizado o julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2110 e 2111. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto e o que podemos esperar agora no julgamento dos embargos de declaração do tema 1102, recurso extraordinário, que ainda está pendente de julgamento. Me acompanhe até o final do vídeo, que eu vou passar para vocês alguns esclarecimentos. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Aproveite esse momento e faça um convite para você. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative as notificações, porque assim toda vez que eu publicar um conteúdo novo, com novas informações, você será notificado, tá bom? Pessoal, na última sexta-feira, dia 27, foi finalizado o julgamento dos embargos de declaração que ocorreu ali no plenário virtual das ADIs 2110 e 2111. Eu vi nos comentários do vídeo anterior que algumas pessoas pediram para esclarecer, para ser mais simples nas palavras aqui, para explicar melhor o conteúdo. Às vezes eu explico aqui as informações porque eu já estou acostumado, né? Porque eu tenho trazido esse conteúdo de forma reiterada, toda semana eu tenho falado sobre esses conteúdos, então passa despercebido explicar para vocês o que é uma ADI. Foi justamente o ponto questionado ali por um inscrito no canal, o que é oposição de embargos. Então, pelo fato de eu postar vídeos constantemente, eu acabo esquecendo, né, de explicar certinho. Mas a ADI são ações diretas de inconstitucionalidade. A ADI 2110 e 2111 é uma ação que foi proposta há muito tempo atrás, foi no ano de 1999, e esse processo foi ressuscitado, né, misteriosamente para ser julgado agora, nesse ano de 2024, justamente porque aborda a questão da revisão da vida toda, que está sendo julgada no recurso extraordinário tema 1102. A ação direta de inconstitucionalidade, o objetivo dessa ação é para declarar se determinado artigo da Constituição ele é constitucional ou não. No caso das ADIs 2110 e 2111, trata-se do artigo 3º da Lei 9876 de 99, se ele deveria ser declarado constitucional ou não, porque esse artigo ele trata da regra de cálculos de benefícios. E com o julgamento das ADIs, esse artigo ele foi declarado constitucional e aplicaram ainda uma regra sobre esse artigo, que ele tem aplicação cogente. O que significa aplicação cogente? Ele não dá direito de escolha, é uma regra de aplicação obrigatória, ou seja, com base no julgamento das ADIs que ocorreram dia 21/3, os beneficiários, os segurados do INSS não têm direito de escolher uma regra mais vantajosa. Então, esse julgamento das ADIs, explicando melhor para quem não entendeu, ele extinguiu a revisão da vida toda, o tema 1102. Porém, existe uma polêmica nesse julgamento, porque os ministros julgaram essas ADIs, julgaram uma questão que está sendo tratada em outro processo, em outro julgamento, que é um recurso extraordinário, o tema 1102. A revisão da vida toda está sendo julgado nesse tema e os ministros trouxeram essa questão dentro do processo das ADIs. Então isso tem trazido ali muitas controvérsias sobre essa questão, sobre essa conduta dos ministros, se isso era possível, se não era. Esse julgamento já foi concluído, foram opostos embargos de declaração. E o que é a oposição de embargos de declaração? A parte ela apresentou um recurso que era cabível naquele momento, e esse recurso ele foi negado pelos ministros, foi formada a maioria de votos, 7 votos contra, 4 a favores, com algumas ressalvas de alguns votos. Alguns ministros trouxeram informações sobre a modulação de efeito da decisão. O que é modulação? Quando o STF ele já tem um entendimento pacificado, ou seja, já tem um entendimento na casa, ali no tribunal,
de como deve funcionar uma regra, por exemplo, da revisão da vida toda. O segurado ele tem direito de escolha do melhor benefício. Esse entendimento já estava pacificado no STF, pelo tema 334. O STF entendia que os segurados ele têm direito de escolha do melhor benefício. Como assim escolha do melhor benefício? Se o segurado ao se aposentar, ele vai se aposentar e existe uma regra de benefício e existe uma regra de transição. E essa regra de transição, se ela for mais vantajosa para ele, ele pode escolher essa regra. Era assim que funcionava no STF, era esse o entendimento. Com o julgamento das ADIs 2110 e 2111, esse entendimento do STF mudou. E com a mudança do entendimento, a corte ela mudou essa visão. Essa regra, esse entendimento, ele deve ser aplicado como regra. É assim que acontece no STF. Se existe uma regra e ela mudou, aquela regra que foi alterada, ela deve ser aplicada da data do julgamento para frente. No caso das ADIs, a partir do dia 21/3/2024. A questão que tem se levantado, que se discute no julgamento da revisão da vida toda, que tem repercutido, que tem gerado polêmica, se o entendimento da STF mudou, os segurados que já entraram com ação da revisão da vida toda até o julgamento das ADIs 2110 e 2111 têm seu direito resguardado, porque sabemos que o STF, quando tem mudança da jurisprudência, aquela regra ela deve ser aplicada dali para frente. Então, se o julgamento das ADIs ocorreu dia 21/3, os segurados, os aposentados já entraram com a ação, eles devem ter os seus direitos resguardados. Vocês lembram do julgamento da saidinha dos presidiários que chegou até o STF, que foi cancelado o direito de saidinha? Essa questão chegou no STF. Eu não estou a parte de dizer exatamente do que aconteceu naquele julgamento, mas em resumo, foi decidido o seguinte, que de fato não terá direito mais à saidinha. Os presos não terão direito mais à saidinha. Só que a regra ela só vai ser aplicada para as pessoas que são presas a partir do julgamento daquele tema. Então, quem for preso a partir daquele julgamento não terá direito à saidinha. Mas quem já estava preso tem o direito resguardado. Ou seja, a regra é a mesma, entenderam? É assim que funciona. Só que no caso da revisão da vida toda, estão fazendo vista grossa. Os ministros, eles se manifestaram acerca dessa modulação, porque foi solicitado ali nos embargos de declaração, apresentados pela CNTM, pela IEPREV, mas o recurso da IEPREV não foi acolhido, né, não foi analisado, só da CNTM, mas a CNTM levantou essa questão. Ora, então respeite a modulação. Quem entrou com ação até dia 21/3 deve ter seu direito resguardado. O ministro Nunes Marques, no seu voto, ele disse que essas questões, não haverá necessidade de modulação, porque um tema não tem relação com o outro. Não entendi por que ele trouxe essa questão. Porque tem. Mudou o entendimento da jurisprudência, tem que ser respeitado o direito de quem já entrou com ação. Porque a corte mudou seu entendimento daqui para frente. Quem já entrou com ação tinha o seu direito resguardado num tema, numa tese, numa decisão de mérito do tribunal que já foi julgada, no tema 1102. A corte já tinha afirmado o entendimento. Então, essas pessoas que já entraram com ação deviam ter seu direito resguardado. Isso não aconteceu. O ministro Nunes Marques trouxe essa informação no voto dele de que não há de se falar em modulação. O ministro Dias Toffoli, ele trouxe ali também uma informação no voto dele, que ele foi um voto divergente, dizendo que deve ser aplicada a modulação, mas no sentido de que os segurados que estão recebendo tutela de evidência, ou seja, já estão recebendo a correção do seu benefício enquanto o processo está tramitando, esses segurados não precisarão devolver esses valores que receberam, porque tem caráter alimentar. Então, a única modulação que foi abordada por esses ministros, por alguns ministros, foi nesse sentido. Não precisar devolver os valores recebidos. Mas ninguém abordou essa questão, com exceção ali do Nunes, essa questão ali do direito de garantir os aposentados que já entraram com a ação. O ministro Alexandre de Moraes complementou seu voto, acompanhando Dias Toffoli,
de que entende que a modulação ela deve preservar o direito de quem já recebeu com tutela para não precisar devolver. O ministro Barroso posteriormente apresentou um voto vogal no mesmo sentido. Só que a questão aqui, gente, é que ninguém está mencionando, não foi mencionado nesse processo, consta no regimento interno, é de que se houve mudança no entendimento no STF, deve ser aplicado o entendimento atual. Mudou a jurisprudência? Aplica-se a regra dali para frente, da data do julgamento para frente. Esse é o entendimento. Para mudar, para que essa modulação alcance todos os casos retroativos, ou seja, quem já entrou com ação, é necessário o voto de 2/3 dos ministros. 8 ministros devem votar nesse sentido. Então, até o momento, o julgamento das ADIs foram finalizados. Ainda é possível apresentar embargos dos embargos, mas eu acho que isso só vai atrasar o processo e ainda existe alguns requisitos para apresentar novos embargos. Se esses embargos não forem acolhidos, pode ser aplicada uma multa de 5 a 10% do valor da causa. Então agora é uma situação mais delicada, mas não vejo sentido ter que entrar com novos embargos, porque a decisão dos ministros já foi formada. Eu falei no vídeo anterior também que a gente esperava que o ministro André Mendonça pedisse o destaque, mas no vídeo anterior eu disse que eu mudei o meu entendimento, que não tem necessidade de pedir destaque mais. E já aconteceu isso. O ministro André Mendonça acompanhou o voto do Alexandre de Moraes, na íntegra, não pediu destaque. Porque se fosse pedir destaque, esse julgamento ia ser cancelado, o virtual, transfere para o plenário presencial, ia iniciar todo o julgamento, é claro, presencialmente, todo mundo debatendo, as partes ali, os advogados poderiam apresentar suas questões de ordem. Só que os votos dos ministros que já formaram a maioria provavelmente iria ser preservado, eles não vão mudar o entendimento deles. O que nós precisamos aguardar agora? De fato, o cenário da revisão da vida toda não é bom, né? Até o momento, nós concluímos que a revisão da vida toda foi extinta, as pessoas não podem mais entrar com a ação, e com a finalização do julgamento dos embargos, também aparenta que extinguiu o direito de quem já entrou com a ação. Mas o detalhe é o seguinte, como vocês sabem, o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele questiona que o julgamento que ocorreu nas ADIs, ele viola alguns fundamentos da própria corte, jurisprudência, viola a segurança jurídica, porque um tema de recurso extraordinário foi julgado dentro das ADIs. Essa questão deveria ser julgada dentro do tema 1102, revisão da vida toda. Então ainda aquele julgamento está pendente para ser pautado, o julgamento dos embargos de declaração. Não é possível afirmar quando será pautado o julgamento dos embargos, talvez não aconteça esse ano. E algumas pessoas têm falado, olha, podia demorar mesmo, porque o próximo ano quem vai ser nomeado presidente do STF é o Fachin. O Fachin ele é favorável à tese, então pode ser que isso seja uma vantagem para o julgamento do tema 1102. Talvez. Não sei se haverá tempo hábil para esperar até o Fachin assumir a presidência para pautar ali o julgamento do tema 1102. A questão é a seguinte, os embargos de declaração no tema 1102, quem é o relator é o Alexandre de Moraes. Ele pode segurar o processo e ficar com ele, porque ele tem que liberar o processo. O presidente do STF, que é o responsável de pautar os julgamentos, ele pode segurar esse processo até o ano que vem e liberar ali para a pauta de julgamento quando mudar a presidência da casa, quando for o Edson Fachin. Não sei se isso vai acontecer, mas se ele liberar, os embargos de declaração da revisão da vida toda, até 1102, tem que ser julgado. Aquela questão tem que ser julgada. Mas aí vem a pergunta, os ministros vão julgar, vão apresentar seus votos, ou já vai ser apresentada ali uma decisão com base nas ADIs? A revisão da vida toda foi extinta e deve ser incluído o que foi decidido nas ADIs. Extinguiu a revisão da vida toda. Não dá para afirmar. Então a gente tem que aguardar esse julgamento do tema 1102, tem que ser pautado o julgamento dos embargos, seja no virtual ou no presencial. Nesse caso é mais vantajoso que seja pautado no plenário presencial, mas é difícil afirmar. Nós já estamos no mês de outubro, faltam apenas 2 meses para terminar o ano judiciário, porque já no início de dezembro se encerra, a primeira quinzena de dezembro se encerra o ano judiciário,
entram em recesso, aí a partir só de fevereiro voltam os julgamentos, então falta pouco tempo para concluir essa questão. Talvez ainda vai ter muito tempo para discutir isso lá no tema 1102. Deixa eu mostrar para vocês a tela aqui do julgamento. Esse daqui das ADIs 2110. Na data do dia 30/9 já foi publicada a decisão. Embargos não conhecidos. Formou a maioria de votos. Por unanimidade, eles não conheceram o recurso da CNTM. E o que falta acontecer aqui nesse processo? Ser publicado o trânsito em julgado. Vai transitar em julgado, vai finalizar esse processo, mas ainda temos que aguardar o julgamento do tema 1102. Basicamente isso, gente. Não é possível afirmar, nossa, o que vai acontecer, doutor? Ainda temos chances? Não dá para dizer, gente. Com base nas ADIs, nos julgamentos das ADIs, a revisão da vida toda foi extinta definitivamente. Não pode entrar com ação. Quem já entrou com ação não teve o seu direito resguardado. Só foi mencionado ali nesse julgamento de que quem está recebendo a tutela não precisa devolver, mas eu reitero, o tema 1102 ainda está pendente de julgamento e temos que aguardar. Talvez o tema 1102 também nem seja julgado, pode ser que conste ali alguma informação com base nas ADIs, ou pode ser julgado. Eu estou falando isso para vocês porque a forma que o STF tem discutido, tem conduzido o julgamento desses processos, viola princípios do Código de Processo Civil. Vocês sabem disso, isso está claro. Então não dá para a gente afirmar aqui com certeza o que pode acontecer. Ainda quero esperar, tenho expectativa de que algo positivo possa acontecer. O Dr. Murilo, da ABL, que representa a IEPREV no processo, disse que tem algumas estratégias que não poderia revelar. Ele falou isso no vídeo do seu canal, que não poderia revelar porque quando a gente traz informações e o inimigo toma posse dessas informações, ele utiliza essas informações contra vocês. Então, alguma estratégia eles têm. Então, a gente tem que aguardar com esperança ainda, com expectativa e, sinceramente, não sei o que está por vir. Mas é basicamente isso, gente. Processo das ADIs finalizado. Vamos aguardar o julgamento do tema 1102. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, utilize os comentários. Deixa aqui a sua dúvida, questionamento, a sua sugestão, a sua expectativa. E na medida do possível eu posso gravar aqui e abordar essas questões que estão sendo levantadas por vocês. Também eu peço que você deixe o seu joinha, o seu like. Isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante e ele divulga para mais pessoas, tá bom? Agradeço muito a tua presença e até um próximo vídeo.